Oi, meu nome é Emerson Natan e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a decolonialidade, a teoria da decolonialidade como uma resposta à colonialidade e à modernidade. Vamos nesse vídeo entender como a colonialidade influenciou nossa sociedade e como a decolonialidade ela busca subverter esses padrões de poder. Roda a vinheta. Lembrando para vocês, pessoal, que todas as descrições, todas as referências, na verdade, deste vídeo estarão logo aqui abaixo para vocês acessarem, lerem e conhecerem. Antes que eu adentre efetivamente no tema, eu separei este vídeo em alguns blocos. Anota aí. Número 1. A primeira parte eu vou falar sobre a colonialidade e a modernidade, ambas no sentido de sua construção. Num segundo momento, eu falo sobre as dimensões da colonialidade, que já adianto aqui que são 3, conceituadas pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano: colonialidade do poder, do ser e do saber. Logo em seguida, eu falo sobre a teoria da decolonialidade como uma possibilidade outra de se pensar outro projeto na prática epistemológica, teórica e social nas nossas vidas. Depois eu vou falar sobre o que seria a crítica epistemológica decolonial e por fim eu faço uma amarração, um encerramento do vídeo recapitulando tudo que foi dito aqui. Então, a ideia de modernidade, ela surgiu como uma criação europeia após a descoberta do que nós chamamos de mundo novo, entre aspas. Isso criou novas dicotomias e identidades, como razão versus barbárie e progresso versus atraso. Razão também versus crença. Então, nós temos 2 intelectuais importantes, que é o Aníbal Quijano e o Wallenstein. Aníbal Quijano e Wallenstein irão argumentar que a colonialidade ela transcende as relações político-econômicas que permeiam as instituições, processos políticos, econômicos, culturais e epistêmicos. Então, para os autores, a colonialidade estabeleceu não apenas uma hegemonia política e econômica, mas também impôs um padrão de conhecimento que privilegia o conhecimento, o pensamento europeu. A colonialidade, ela se manifesta em 3 dimensões principais: colonialidade do poder, colonialidade do saber e colonialidade do ser. De modo breve, a colonialidade do poder refere-se às instituições e processos políticos e econômicos que mantêm hierarquias e opressões. Já a colonialidade do saber envolve a hierarquia de conhecimentos, onde o saber eurocêntrico é considerado superior. Por fim, a colonialidade do ser afeta a constituição de subjetividades e identidades, impondo categorias como raça, gênero e sexualidade. Primeiro, a colonialidade do poder ela é claramente visível nas estruturas políticas e econômicas que perpetuam desigualdades. Durante o período colonial, por exemplo, políticas econômicas eram frequentemente manipuladas para beneficiar os colonizadores em detrimento das economias locais. Foi a imposição de uma monocultura agrícola que priorizava o lucro exportador em vez da segurança alimentar local, aumentando a dependência cada vez mais, uma dependência econômica dos territórios colonizados. Segundo, a colonialidade do saber envolve a hierarquização de conhecimentos. Durante séculos, o conhecimento eurocêntrico ele foi elevado, na verdade, como superior, enquanto os saberes indígenas e os saberes locais eram desvalorizados. O exemplo extremamente importante disso é a imposição de sistemas educacionais que promoviam apenas uma perspectiva, que é a perspectiva eurocêntrica da história e da ciência, ignorando as contribuições significativas de culturas não europeias. Por fim, nós temos a colonialidade do ser.
esta afeta a constituição das nossas subjetividades e das nossas identidades, impondo, por exemplo, categorias como raça, como gênero, como sexualidade. Como exemplo, aqui trago para vocês, a colonialidade do poder, por exemplo, ela é claramente visível dentro das estruturas políticas e econômicas que perpetuam desigualdades. Durante o período colonial, políticas econômicas eram frequentemente manipuladas para beneficiar os seus colonizadores, em detrimento das economias locais. Um exemplo concreto disso foi a imposição de monoculturas agrícolas que priorizavam o lucro exportador em vez da segurança alimentar. A segurança alimentar local, aumentando a dependência econômica dos territórios colonizados. Como um outro exemplo, só que agora dentro da colonialidade do saber, a colonialidade do saber ela envolve uma hierarquia de conhecimentos. Por exemplo, durante séculos o conhecimento eurocêntrico ele foi elevado como superior, enquanto os saberes indígenas, os saberes locais, os saberes produzidos pelas mulheres negras, pela população negra, eram conhecimentos desvalorizados. Um exemplo é a imposição de sistemas educacionais que promoviam uma perspectiva eurocêntrica da história e da ciência, ignorando as contribuições significativas de culturas não europeias. Por último, nós temos a colonialidade do ser. O exemplo que eu trago aqui é de que a colonialidade do ser ela influencia profundamente como construímos as nossas identidades e as nossas subjetividades. Durante o colonialismo, categorias como raça foram usadas e criadas, desenvolvidas para classificar e hierarquizar pessoas, legitimando, por exemplo, a exploração e a discriminação. Um exemplo forte disso é a classificação racial que determinava quem tinha os direitos e quem tinha os privilégios, baseados em características físicas pré-estabelecidas. Nesse sentido, eu trago a teoria da decolonialidade para pensarmos ela como uma outra alternativa de conhecimento. A decolonialidade ela é um projeto que busca subverter os padrões de poder herdados da modernidade. Walter Mignolo, por exemplo, vai argumentar em alguns de seus textos que a decolonialidade exige uma postura ética e política que valoriza conhecimentos, valoriza memórias, valoriza histórias e histórias marginalizadas. A decolonialidade ela promove a inclusão de saberes que foram estigmatizados pela colonialidade como bárbaros, como primitivos, como místicos. Então, a decolonialidade ela carrega em si essa perspectiva que não é apenas só teórica, apesar de estarmos tratando de uma teoria da decolonialidade, a decolonialidade em si ela se faz dentro do ambiente teórico, mas sobretudo dentro de um ambiente prático de ações sociais dentro da nossa sociedade. Por fim, eu trago a crítica epistemológica decolonial. A crítica epistemológica decolonial desafia a pretensão universalista da ciência moderna. Questiona sobretudo o eurocentrismo. Castro Gomes e Grossfogel, que são dois pensadores desse campo, explicam que o conhecimento, por exemplo, ele é situado em um contexto específico. Todo conhecimento é situado dentro de um contexto específico, não podendo ser o conhecimento, universalizado. Então, reconhecer a pluralidade de saberes é extremamente essencial para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equitativa. Então, pessoal, recapitulando aqui brevemente, bem rapidamente, discutimos nesse vídeo a colonialidade, suas dimensões e como a decolonialidade ela surge como uma resposta crítica a esse processo colonialista,
Então, a decolonialidade, vimos aqui que a decolonialidade nos convida a refletir e a adotar práticas que valorizem a diversidade de conhecimento e de experiências. Espero sinceramente que este vídeo tenha sido importante para vocês. Espero que vocês consigam deixar um comentário, um feedback e compartilhar para outras pessoas. Para finalizar este vídeo, eu compartilho com vocês um trecho de um poema da Audre Lorde, né? Nesse poema, Audre Lorde diz, abre aspas, né? Eu aprendi que o que me preocupa é menos o amor que a falta de amor. Nós nos acostumamos tanto à violência que se amar é um ato revolucionário. Tchau, até a próxima.